minha gente, lá em Araras, Posto Santo Estevão, combustível de qualidade, gasolina Fit e o preço mais barato da cidade é no Posto Santo Estevão. Aliás, você passando lá, tem a padaria, tem uma padaria ali do Rodrigo, tem o depósito de bebida, Posto Santo Estevão em Araras, e você, quando parar, pode falar, ó, o Hélio Carracena mandou a gente vir aqui, hein? Marcos Vinícius Ribeiro botou aqui falando sobre o carisma do vereador Fidel, que vem de família. Dá para ver um dos motivos que levam a fazer um bom mandato, aí elogiando aqui ao Faria. E a Elza Pacheco Feliz botou aqui, que bom que o programa Debate está de volta, e saudades do Quincas, é bom ver a Bibi, e saudades do Faria, a nossa Elza Pacheco. Quincas, Faria e Bibi. Tudo que nós falamos aqui nesse primeiro bloco, nós falamos sobre o Rosário, a Bibi falou sobre o Rosário, o Quincas falou sobre o que está acontecendo nos sinais, inclusive as pessoas aqui também falando sobre a mesma coisa, sobre o mesmo assunto. E eu, ouvindo Faria, eu cheguei à conclusão, isso é óbvio, que falta em Teresópolis um comando, um líder, que você, para reunir as comunidades, Rosário, Perpétuo, você, para desenvolver o social nesses bairros, você tem que ser um líder. Faria, como é que se consegue um líder? Falta um líder em Teresópolis? Eu quero pegar disso aí. Porque para fazer tudo que nós falamos até agora, alguém tem que comandar. Hélio, na minha experiência política, né, de convívio, eu administrei uma empresa que atendia 30 mil pessoas em 3 municípios, 24 anos. Presidi uma cooperativa com 50 funcionários, que problema de energia no interior, que é grave. Primeiro líder nosso, claro, que a população escolheu, passa a ser, politicamente, a gente sabe que é o prefeito. O prefeito é um líder, né, um líder político e administrativo, e que esses problemas todos que nós falamos acabam chegando no gabinete. Não tem como não chegar: desorganização, mobilidade urbana, segurança, exatamente, turismo, finanças do município, agricultura, transporte, uma série de outras coisas chega no gabinete. O gabinete, o prefeito precisa ter, não estou dizendo que não tem, mas pelo menos isso não está claro para a gente, o secretário que faz com que a máquina ande, com que a máquina funcione, porque o prefeito cuida de muitos assuntos, ele é assoberbado no gabinete e até fora do gabinete, e nós não temos um deputado, ele acaba exercendo essa função, e aí, como diz muito bem Quinca, se aproximou do governo do Estado, então consegue benefícios do governo, né, essa união dele com o governador, isso é importante para Teresópolis, mas ele precisa ter alguém na prefeitura, porque o poder público, a máquina pública, ela quase que foi feita para não funcionar. Ela tem uma dificuldade. Você fazer uma licitação, você não pode chegar, aí às vezes por causa de R$1.000, uma máquina de 300, 400 mil, um equipamento fica parado, porque você não pode pegar R$1.000 e ir lá comprar esse equipamento, você tem que licitar. Dependendo dessas situações que eu estou colocando, a máquina fica emperrada. Então ele tem que, dentro do governo, escolher alguém para ser sua extensão, de muita confiança, que cobre as tarefas dos outros secretários. Isso aí vale, esse cara, com capacidade política e de gestão, ele vai cobrar do secretário de saúde com que a máquina da saúde funcione, ele vai cobrar da Secretaria de Educação com que a máquina da educação funcione, porque essas duas são pesadas, elas precisam de estar no dia a dia vivendo. O secretário de Educação e Saúde é 24 horas. As outras secretarias são importantes, claro, turismo, segurança e finanças, isso tudo é importante. Mas ele precisa botar alguém de muita confiança que cobre dos demais secretários essa questão. Esse líder, ele tem que, o assunto que a gente discutiu aqui de comando, é que a cidade não pode perder o controle do nome que ela tem. Teresópolis é um nome muito forte. Vocês não imaginam o que vale esse nome, Teresópolis. A serra é Serra de Teresópolis, embora geograficamente ela não pertença a Teresópolis, mas todo mundo diz Serra de Teresópolis. A estrada que era comandada pelo consórcio de estrada, que ela vai do Rio a Além Paraíba, ela era o consórcio CRT, né? Concessionária Rio-Teresópolis, embora ela fosse para Além Paraíba, mas sim, é a força do nome Teresópolis, né? A gente sabe que a CBF ajudou muito disso, o mundo inteiro conhece Teresópolis, então, mas falta esse líder de comando que o Quinca está colocando, e a Bibi também, você concorda, de comando para a gente não deixar
a cidade perdesse controle da segurança, da beleza. Eu vejo que a beleza da cidade já tem sido colocada. O prefeito, eu conheço, antes de ser prefeito, ele já participava das reuniões que a prefeitura fazia quando se falava de turismo. Ele se fazia presente, ele dava opinião, ele era participativo já antes de ser prefeito. Então, hoje, ele tem que ter esse cuidado para a gente não perder o controle desse que fica parecendo desmando. Fica parecendo desmando quando você chega no ponto de um sinal, quando você chega no ponto de ônibus, as pessoas interpelando, quando você sai de um comércio, de uma farmácia ou de uma lanchonete, já tem alguém te aguardando para pedir alguma coisa. O Kinka colocou bem, e a Bibi também, dessa organização do ambulante legal, do camelô legal. Eles precisam sobreviver. Então, que faça isso de uma forma ordenada, organizada. Onde essa pessoa vai funcionar? Vai funcionar no bairro da Barra? Vai funcionar no Alto? Esse vai tentar fazer de uma maneira regionalizada para a pessoa não estar um dia na Barra, outro dia que lhe convém na feira. Não, quem está organizado para trabalhar na feira sabe que vai trabalhar sábado e domingo. É ele ali. Quem vai trabalhar no bairro São Pedro, tentar organizar de alguma forma. Aí tem que ter as pessoas da ação social e da finança, porque isso é questão de grana, de dinheiro, né, evasão de divisas, porque a fiscalização da Secretaria de Fazenda tem que participar, como tem que participar nos eventos. Claro que você faz um carnaval, você faz um evento de Réveillon, tem que organizar aqueles ambulantes. Ele precisa, inclusive, ter esses ambulantes, né, com seu isopor lá, vendendo cervejinha gelada. É importante, facilita até para quem está ali presente. Não pode ser de uma maneira totalmente desorganizada. Até porque, Faria, o prefeito, ele tem, no plano de governo dele, colocar Teresópolis com aparência de Gramado, de Campo de Jordão, não sei. Agora, como é que, se nós estamos tendo um pool, eu quero parabenizar a administração dele, está tendo um pool na questão imobiliária. Entendeu? As pessoas estão vindo para Teresópolis comprando a sua residência, as pessoas estão vindo para Teresópolis comprando o seu terreno, comprando isso. Como é que essas pessoas que estão vindo para investir na cidade vai ter essa visão que ele quer transformar a cidade numa cidade turística, uma cidade aconchegante, uma cidade maravilhosa, se o cara chega na feirinha, está aquela tomando uma balinha e não sei o quê. As pessoas, que vêm vender a balinha aqui, já vem com o pensamento que aqui o povo teresopolitano é um povo maravilhoso. Bondoso, né? Bondoso. A pessoa nem compra a bala, já dá R$10. Isso já rolou lá embaixo? Lá é ótimo, lá é maravilhoso, rapaz. Lá tu não precisa nem vender a balinha, não. Tu oferece o cara e ele te dá R$10. Claro, o cara que está lá embaixo, opa, então eu vou para lá. Só que precisa o quê? Coordenar essa situação. Precisa de comando. A cidade não está tendo um comando e para a visão do prefeito, que é transformar essa cidade na cidade pool turístico, que nós estamos a 90 quilômetros do Rio de Janeiro, agora a gente não pode estar tendo esse tipo de problema que estão tendo nos sinais de trânsito, na feirinha, no bairro do Alto. E essas pessoas, que estão aqui, não são de Teresópolis. E uma coisa importante... As pessoas não são de Teresópolis. As pessoas estão vindo no cartão do idoso, para vir para cá, que arruma um dinheiro, a pessoa vem de van, a pessoa vem... Então, quer dizer, não é um problema social nosso, porque o nosso problema social, a gente tem que se organizar. Nós vamos ter que fazer o quê? É o centro do idoso? Vamos lá cuidar do nosso idoso? Vamos cuidar das pessoas que não têm uma condição financeira? Vamos ter esse centro para atender. Isso aí, os nossos empresários podem participar. Eu vejo aqui também, vou levantar essa bola depois com a Vivi, que os nossos segmentos organizados estão muito omissos. As pessoas só aparecem, na época de eleição. Na época de eleição, 3 meses antes da eleição, 6 meses antes de eleição, as pessoas já aparecem para apoiar fulano, para apoiar Bertano. Você está falando da CIAT, CDL? A CIAT, CDL, os segmentos organizados todos. Todos os segmentos. A gente tem que participar e cobrar, mas não é na época da eleição. A gente tem que participar dia a dia da nossa cidade, mês a mês da nossa cidade, para não deixar o problema crescer, para depois ter que tomar atitudes que não vão ser legais. Então, a gente precisa se dar os segmentos organizados
precisa não só aparecer na época de eleição. Não fazer reunião para apoiar fulano, para apoiar Bertano. E depois esquecer que a cidade existe. Aí nós estamos vivendo esse caos que está hoje. E se não inibir, depois não conserta mais. E a gente estava falando de liderança, né? O importante é assim, a liderança também. Como o Quincas falou muito bem, eu ia colocar exatamente a mesma coisa, que é uma questão de chamar a sociedade civil organizada. Quem são, né, as organizações? Desde a associação de moradores, aquele grupo de pessoas, aquele grupo de lojistas que sejam independentes, ou enfim, né, de maneira geral, para ir coibindo de forma regional, como o Faria colocou. Então, é muito mais fácil, por exemplo, eu moro no Meudon, volta e meia eu tiro foto lá, mando para o Daluz e falo, olha, o comerciante achou que o caminhão dele é enorme, ele pode descarregar na porta do estabelecimento dele a qualquer hora, no meio da curva. Então, eu falo, olha, não é possível. Então, nesse momento, a gente age também como um ajudador, como um longa-manos, como um apoiador do segmento político e fala o seguinte, ó, aqui está desorganizado, o problema está aqui. Né? Então, eu acho que é fundamental a gente pegar essa sociedade organizada e transformar ela nessa liderança, nessas pessoas de confiança, porque, gente, prefeito nenhum dá conta de tudo. Isso é um fato. Secretaria nenhuma dá conta de tudo. É claro que, obviamente, cada um tem o seu segmento, as pessoas, mas os problemas de uma cidade com mais de 200 mil habitantes são inúmeros. Né? A gente estava falando de mobilidade. Você imagina mais de 120 mil carros na rua? Você imagina o que é uma cidade que vem crescendo também esse pool imobiliário, que é maravilhoso. Parabéns ao prefeito, aos envolvidos, a todo mundo que está vindo para Teresópolis adquirir seus imóveis, mas isso está fazendo com que também aumentem o número de pessoas, porque todo bem ele vem acompanhado de um problema que precisa ser resolvido. Quando você está aumentando o número de pessoas de uma cidade, significa dizer que você demanda de mais organização. E quando a gente demanda de maior organização, demanda também do que aquela pessoa que, né, é muito interessante essa questão de aparecer só na época política. Não é só a sociedade organizada, é aquela associação de bairro que, na verdade, está lá vendo seus probleminhas, mas que também tem que receber um treinamento. Eu estava vendo uma cidade, agora não me recordo qual, que assim que as pessoas assumem a presidência da associação de bairro, se passa por um curso, para o entendimento do que pode ser feito naquela localidade. A maioria quer ser, ele pensa, eu vou ser candidato, eu vou ser presidente da associação de moradores, que lá na frente eu sou candidato a vereador. Não, eu acho até válido que seja, mas eu acho que o primeiro momento é o entendimento de qual administração vou fazer naquele bairro. Eu vou entrar na tecla que o Hélio bateu. Falta comando. Está faltando uma liderança, uma pessoa. Por exemplo, vou tocar aqui num assunto que as pessoas que estão andando na rua, todo mundo vê. Todo dia tem uma empresa passando cabo de internet nos postos. Todo isso é outro problema. Todo dia. Olha, nós estamos levantando aqui a bola de problemas que a gente percebe. E será que a prefeitura não vê? Todo dia tem uma empresa passando cabo, mais um cabo, aí que arrebenta aquele cabo fica pendurado, a pessoa tem que estar saindo fora daquele cabo. Então, será que essa liderança que falta... Vem cá, vocês estão colocando mais esse cabo aqui? Por quê? Vocês têm alvará? Vocês têm isso? Vocês têm essa solicitação? Tem autorização? Agora, tem coisas, Hélio, que, rapaz, falta mesmo... Eu estou indignado, porque falta autoridade. Mas a liderança tem que ser do prefeito. Mas e como o Faria foi como ela falou, ele não pode fazer sozinho. Eu sei, mas foi como ela falou, ele não pode fazer sozinho. Mas ele tem o secretariado dele, ele tem os subsecretários, ele tem os profissionais da prefeitura que são capacitados, que estão na rua. Será que não chega? Espera aí, está passando mais uma empresa de cabo de internet aqui? Cada dia é uma diferente. Aí a gente tem também, infelizmente, a Enel faz o que quer. Hoje a gente não tem... antes a gente tinha a liderança aqui na cidade, que você iria na Sérgio, tinha um escritório da Sérgio, te atendia. O Detran tinha uma coisa para te atender. Era uma marca, doutora Cássio, né? Doutora Cássio, mas resolvia. Hoje a gente não tem. Você tem algum tipo de problema, você tem que ir a Petrópolis, você tem que ir a não sei aonde, tem que não sei o que. Você não resolve. E volta a questão turística, né? Quando você olha para cima e vê aquela fiarada toda, parece que você está no alto de comunidade, não, né? Aí vem o próprio... Eu acho que o Vinícius, o prefeito Vinícius, ele tem uma visão ampla.
Ele tem uma visão ampla, uma visão de uma cidade do futuro, uma cidade disso, mas aí ele fez um projeto de que dos letreiros das lojas. Letreiro. Excelente. Saía a poluição visual, né? Legal, beleza. Quantos cabos estão passando na frente dos letreiros das lojas? Tu vai na Calçada da Fama, você não consegue ver mais nem o letreiro das lojas, porque tanto cabo que você não tem a visão do letreiro. E o empresário que vai lá, investe no seu marketing, no seu letreiro da loja, que ele fez uma lei lá de tantos metros quadrados, tem que pagar, tem não sei o quê. Eu falei para o cara assim, para que tu vai fazer isso? Eu não vou conseguir visualizar o número do seu telefone, o teu e-mail, eu não vou conseguir, porque tanto fio que está passando na frente da loja. Agora, Quincas, eu vou cobrar de quem? Eu cobrar de quem? Cadê a liderança? Cadê a autoridade? Faria, cadê a autoridade? Não, a autoridade é o prefeito. Isso aí a gente não pode negar que vai chegar nele. Os secretários estão lá para isso, levar os problemas. Agora, você tem que dar meta, você tem que conhecer a máquina, você tem que saber o que o esporte você quer para o esporte, o que você quer para a agricultura, o que você quer para o turismo, o que você quer para a segurança, o que você quer. E aí tem que ter profissional, né? Lógico que próximo dessa parte técnica tem que se fazer política. Claro que tem que ter política, tratar bem a população. Todo mundo tem que conviver. O convívio político é muito agradável. Você chegar na empresa ou chegar no meio da população, conversar, um bate-papo, fazer essa parte de gestão política tem que ter. Agora, os técnicos precisam ser cobrados efetivamente e dar solução para os problemas. Você tem procuradoria. Vai numa procuradoria de prefeitura para você ver o número de problemas que você tem para resolver. E os advogados, profissionais da área, estão lá para resolver isso. Então tem que ser isso em cada área. A área de agricultura, o nosso povo, a população de Teresópolis tem uma fábrica de recursos. A agricultura é uma fábrica de dinheiro, que tem dinheiro. Todo dia, nós estamos numa região, que não é só Teresópolis, mas a nossa região e a maior parte de Teresópolis, que produz 600 caminhões por dia, que desce e sobe, indo para o Ceasa, mas hoje não é só Ceasa, eles levam direto para os grandes mercados. Então, tu imagina a produção de recurso, que é, junto ao turismo, o que Teresópolis produz de recursos. Então, tem que se organizar, saber o que a agricultura precisa, saber o que precisa de melhorar, e o prefeito, eu acho que nisso tem se esforçado, embelezar a cidade, melhorar. Nós temos uma estrada que liga Teresópolis a Nova Friburgo, que ela tem 69 quilômetros. Nesses 69 quilômetros, tem 64 hotéis e pousadas. A cada quilômetro, praticamente, você atesta um hotel ou uma pousada. Quer dizer, esse é um local que tem que ser... Ela não é iluminada. Tem que juntar prefeito de Teresópolis, prefeito de Nova Friburgo e buscar, de uma maneira organizada, por exemplo, iluminar toda essa estrada. Você imagina 65 hotéis e pousadas numa estrada com 60, com 70 quilômetros. Mas aí a gente volta com a questão da sociedade organizada, né? Cadê o Conventions Bureau? Cadê realmente as pequenas junções de pessoas que chamam a atenção para esse lugar? A gente tem hotéis belíssimos ali na Terefri. A Terefri já teve uma época que foi extremamente cuidada e valorizada ali, né? E aí a gente percebe o seguinte, mas também precisa ter o seu segmento organizado para chamar a atenção para aquela área. Eu volto a dizer, eu acho realmente assim, independente de quem seja prefeito, de quem não seja, eu acho que assim é uma função muito inglória, porque uma cidade ela tem muitas demandas, né? E aí essas pequenas pessoas, esse pequeno grupo de pessoas ou esse grupo de pessoas que são segmentados estão olhando para aquele segmento específico. Realmente os conselhos também são fundamentais. Você estava falando da agricultura, agora até fui chamada esses tempos para ir numa reunião do Conselho de Agricultura. Até me surpreendi muito positivamente, que está muito bem organizado. Mas são essas estruturas que vão fazendo a máquina pública também entender os gargalos da própria cidade, né? Essa questão dos hotéis e da iluminação da estrada, o Conventions Bureau precisa estar em cima, entendendo. Eu não sei se está funcionando ou não na cidade, tá, gente? Eu estou falando aqui porque a gente sabe, por exemplo, que o Petrópolis Bureau é super bem organizado, chamando a atenção ali para aqueles hotéis de Santa Mônica e Itaipava, que é um corredor e que a gente tem tudo para estar, na verdade, naquele patamar, e a gente ainda não chegou, né? Bia, olha só, vou dar um exemplo aqui, a gente acaba voltando no que a gente participou. Eu fui secretário de governo em Magé. Como secretário de governo, eu era uma extensão do prefeito. Eu era responsável pela Operação Verão. O que era a Operação Verão?
A gente cuidava da Operação Verão em dezembro, janeiro e março. Dezembro, janeiro e fevereiro. Esses 3 meses era voltado para as cachoeiras que existem na Serra e em Magé, em Santo Aleixo, naquela região toda de Magé. A gente envolvia a Secretaria de Fazenda, Secretaria de Segurança, Secretaria de Serviços Públicos, todo mundo envolvido, de turismo, cadastrando vans que iam visitar as cachoeiras, limitando o número de ônibus que ia entrar, conversando com a sociedade daqueles bairros que tinha cachoeira, que recebia muita gente, e inibindo com a prefeitura organizada, uniformizada, com 15, 20 homens em cada ponto desse. Eu mobilizava 7 ou 8 secretarias para fazer reunião semanal. Todo mundo ganhava, né? Com Semanal, segurança, para sábado e domingo, ter esse cuidado. Quando a gente recebia gente do município vizinho, em Nova Iguaçu, até o problema religioso das oferendas que fazia nas cachoeiras, com garrafas de vidro, com alimentação, com algumas coisas que... Até isso era preocupação. Até isso era uma preocupação que a gente tinha. Não estou dizendo, Teresópolis é uma cidade que, se comparado, nós estamos... Nossa, nem faço essa comparação, porque eu convivi lá e é uma diferença, né? A nossa beleza, os nossos problemas são menores, tá? Nossos problemas são menores. Mas a gente tinha essa preocupação. E tem que ter essa preocupação. Mas o Quincas deixou isso claro quando ele disse que ele não vê um envolvimento da sociedade. Você sabe por quê, Hélio? Olha só. O convite virou nós somos políticos, nós exercemos o mandato de vereador. Nós tivemos os nossos assessores. Eu gostava de quando um assessor chegasse para mim e falasse a verdade para mim. Chegar e falar, não quero o cara que, desculpa aqui a expressão, que me puxa o saco. Eu não quero o cara que fica me bajulando. Por exemplo, domingo passado, eu fui caminhar, fui lá no Subierro. Cara, é um problema crônico é a entrada do Parque Nacional e aquele barzinho que tem na ponte do Parque Nacional ali. Sim. Cara, o Parque Nacional é limitado, só entra até 700 pessoas. A fila de carro, dentro daquela curva, em cima da ponte, aquelas pessoas que querem ir para a cachoeira, querem tomar seu banho ali, cara, vai dar um acidente ali, vai matar uns 4, 5, 6 ali. O que deveria se fazer? Dia de sol, sábado, domingo, põe um cone lá, bota lá, reduz a velocidade, isso, para não acontecer o acidente. Para evitar o acidente. Depois que acontecer, vai dizer assim, pô, ninguém falou nada. Está na cara que ali vai acontecer um acidente gravíssimo. Os carros estão parando, porque o cara chega, só pode entrar tantos carros. Aí o cara chega na portaria, cria aquela fila ali. E vem um caminhão que vem de verdura, vem um ônibus, vem pessoas. E a pessoa para ir descer para a cachoeira ali, descer para aquela ponte ali, cara, vai acontecer alguma coisa. Até o entendimento Agora, do próprio por que precisa a gente aqui estar falando? Aí, domingo, se tiver um sol, aí vai estar os cones lá. Mas será que não viu antes isso que o Faria acabou de dizer, que ele foi secretário de governo lá em Magé, já não tinha essas programações? Ou vai esperar acontecer para depois tomar providência? Então, a gente está aqui fazendo não é crítica, não, a gente está comentando, são coisas que é pertinente. Será que o Kinga está certo? Realmente, eu fui caminhar no domingo e vai acontecer um acidente ali, cara, como já aconteceu. Então, a gente precisa faria um organograma das situações da nossa cidade. Ah, é o Natal, então vá preparar para o Natal. É Semana Santa, vamos preparar a Semana Santa. Isso é de prática. Isso, se eu sair, já deixo lá, se eu faria entrar, já tem lá o organograma, o outro. Então, quer dizer, só cumprir aquilo. Isso é muito trabalhoso, mas tem que ser o poder público que tem que organizar. É o poder público que tem esse poder de organizar, de inibir e de dizer o que pode e o que não pode. Não dá para uma sociedade, um cidadão comum ir lá querer organizar isso. Isso é responsabilidade do poder público. E aí entra a mobilidade. Então, imagina a cidade que recebe, o número de pessoas que recebe nos finais de semana, querendo voltar no domingo à tarde, ou durante o dia no domingo, né? Não tem trânsito, ele não consegue passar. Então, tem que se organizar. Isso aqui... não aconteceu imprevisto. Isso não é imprevisto.
Isso ali está previsto. Isso ali tem que fazer parte de uma previsão organizada de que no final de semana tem que agir dessa forma. O trânsito, realmente, o Alto é um bairro totalmente atípico do resto da cidade. Totalmente atípico. A vida do Alto é diferente da Barra, Pimenteiras, bairro São Pedro, todos esses, o interior. O bairro do Alto é outra coisa sábado e domingo. A cidade vive um sistema uma outra dinâmica, né? Ali recebe vários ônibus, vans, tem muita gente com casa de veraneio que vem e esse pessoal do Alto, eu tive padaria no Alto durante alguns anos, o pessoal que vem para o Alto, eles vêm no máximo até o Green Fruit. Não no máximo até ali e a Casa e Vídeo. Eles não atravessam a cidade, porque sabe que depois não consegue voltar e vai ter dificuldade para voltar. Eu tenho então, que comercial agora. Acumula esse número de população. Olha só, o Carlos Alberto está falando aqui sobre a cidade, que é linda, que é muito bonita, mas o que estraga é o deficiente de transporte coletivo. O Jones também faz o mesmo comentário, e as pessoas já estão me perguntando aqui, falando sobre mobilidade urbana, e é o próximo tema, porque a gente falando de mobilidade urbana, a gente também fala de Parque Nacional, a gente fala de venda dos garotos que ficam nos sinais. Se falar de mobilidade urbana, a gente está falando de tudo. Claro. Então, eu vou para o comercial, rapidinho para o comercial, lembrando a você que já tem a promoção de final de semana do Supermercado Gucci. Supermercado Gucci, bom sucesso. 2 lojas, Salinas e bairro de São Pedro, e a gente volta já.